Muito boa noite, sejam bem-vindos. É dia de opinião de Ribal Esteves, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e comentador Porto Canal. Sempre um gosto reencontrá-lo aqui, neste espaço que tem a sua assinatura. Hoje será obrigatório e inevitável fazermos uma reflexão, pausadamente, sobre todo o processo relacionado com os incêndios que estão a marcar o nosso país e que felizmente estão a acalmar, mas que marcam desde segunda-feira, hoje é já o quarto dia, e o seu distrito, o distrito de Aveiro, mas também o município, mas em particular o distrito, foi muito afetado. Ora, impõe-se analisar do seu prisma o que é que lhe parece que foi bem feito e o que é que faltou, quer na prevenção, quer no combate. Muito boa noite, muito gosto em voltar ao canal, embora obviamente nesta ambiência muito complexa em que o país ainda vive. E com uma nota que eu gostava de enquadrar, é a nota da fatalidade. Nós assumimos em Portugal a fatalidade dos incêndios. E, portanto, já tem época e tudo, é fatal, embora antigamente era em julho e agosto, agora já em setembro. Faz 7 anos. Isso é derivado das alterações climáticas, não é? Eu não acho isso. Ai, não? Eu não acho isso, já lá vamos. Faz agora 7 anos, em meados de outubro, que tivemos incêndios absolutamente brutais. É verdade. Enfim, primeira nota esta de enquadramento. Há aqui uma fatalidade lusitana. Somos, na Europa, de longe, o país onde o problema tem mais incidências e quando nos comparamos com países do mundo com incidências elevadas, em percentagem da área afetada sobre a área do território, vamos comparar com a Mauritânia, com o Burkina Faso, enfim, que não faz qualquer sentido. Portanto, Portugal tem aqui uma fatalidade que ano sim, ano não, vamos tendo com maior ou com menor gravidade. Este ano estava a acontecer até uma performance curiosa, até já havia algum embandeiramento de que estava a ser o melhor ano dos últimos não sei quantos em termos de área ardida. E, de repente, há um domingo, porque as coisas não começaram na segunda-feira, começaram no domingo, há 25 em Aveiro, esteve cortada no último domingo, à meia da tarde, e pronto, e acabou tudo, e em 4 dias nós batemos recordes, desde 2017 até agora, de área ardida. Portanto, há aqui uma primeira nota, Portugal tem uma fatalidade, que podemos dizer crónica, que são os incêndios. 1, 2... Não vale a pena fazermos aquilo que temos feito há tanto tempo, que é arranjar o nosso dedo, em regra é o indicador, para apontar culpa. E a culpa, em regra, em Portugal é do calor, como se o calor provocasse incêndios, e do eucalipto, como se o eucalipto fosse um isqueiro que provoca incêndios. Está mais que visto, e não é só desta vez, de tantas vezes, o culpado, primeiro, da esmagadora maioria dos incêndios em Portugal é o crime. É o crime. Mão humana. Portanto, a mão humana. E, portanto, este é o quadro base. Há alguma coisa de novo nisto? Nada. Tudo é velho. A outra questão é o que é que aconteceu de 2017, o último ano em que o drama foi muito profundo, seja na primeira parte do problema, em junho, julho, aqueles dramas profundos na zona centro do país. Sim. E depois em outubro na zona mais faixa litoral, também do centro, seja passado 7 anos do que estamos a viver agora. O que é que mudou? Em termos legislativos mudou imensa coisa. Há mais uma lei de isto e daquilo, há mais regras para plantar árvores, há mais regras de 30 coisas. E mudou mais exigências para os proprietários e a limpeza de terrenos. Exatamente. Há mais o BLUPI para sabermos quem é que é proprietário. Criou-se mais uma instituição, já eram tantas, temos mais uma que é a AGIF. Agora, em termos de capacidade operacional, em termos de capacidade do território, dele próprio, ser mais capaz de ser resiliente a estas matérias, o que é que mudou em 7 anos? Nada. Absolutamente nada. E aqui vem uma nota que é da governação do país e que é de nós próprios, portugueses, que é, estamos todos atentos a isto, os noticiários, enfim, de meia hora, de uma hora e meia, 90% do tema é este. E porquê? Porque, de facto, vivemos um tema dramático. Mas, enfim, agora com a chuva que teremos, esperemos que sim, que seja farta agora sexta-feira, vai acabar os incêndios, obviamente todos desejamos que isso aconteça rapidamente, e pronto.
e a matéria, em meia dúzia de dias, sai do firmamento. Deixe-me só fazer um parênteses, não quero interromper, mas um parênteses que já há especialistas que estão a avisar, e nós estamos aqui no fundo a falar de matéria de proteção civil, que à partida poderá chover pouco, mas se chovesse mais teríamos problemas de deslizamento de terras. Claro. Portanto, de um lado ou do outro, calor ou chuva, os meios, a prática tem que estar operacional. Absolutamente, absolutamente. Há sempre esta relação. Pois. É evidente, estamos muito mais preocupados Claro. com os incêndios Claro. do que com os deslizamentos e com as cinzas que vão para os cursos de água e que perturbam as próprias captações que nós usamos para a água de consumo, Isso. etc. Não é evidente, mas pronto, está aqui a nossa prioridade. E, portanto, a questão, terminando aqui o raciocínio, é esta lógica de que não podemos, terminada esta onda que estamos a viver, e vai terminar, esperemos que seja agora sexta-feira, e que não haja uma outra, por exemplo, daqui a um mês, em outubro, como houve em 2017, a matéria vai sair da preocupação de toda a gente. Vai deixar de ser notícia em qualquer organização social, vai deixar de ser preocupação dos governantes, porque obviamente tem uma carrada de preocupações em cima delas. Vai deixar de ser preocupação de nós autarcas, porque temos 1000 coisas para fazer por dia. E aqui está o perigo. É fundamental, e eu tenho dito isto e repito isto, que nós consigamos que esta matéria não saia de cima da nossa mesa de trabalho nos próximos meses. Temos uma vantagem, há um governo novo, com 5 meses de trabalho, que está a viver o seu primeiro drama grave em termos de incêndios florestais e que esperemos que desta vez ouça bem quem tem que ouvir, quem conhece melhor o território, quem está cansado, embora nunca se canse, como nós autarcas, Sim. de dizermos o que é preciso fazer. Deixem-se de legislação, deixem-se de comunicados, deixem-se de mais instituições e vamos fazer aquilo que é preciso fazer. Deixe-me ir aí, até porque eu confesso que ia tocar nesse aspecto mais adiante na nossa conversa, mas está-me a dar a deixa e eu vou pegar nela. Já agora dizer aos nossos telespectadores que o acompanham todas as semanas. Normalmente temos 2, 3 assuntos para o Ribal Esteves comentar, mas este vai ser o assunto único, Hoje temos naturalmente. Vou-lhe dar um X2 no fim, se quiser fazer essa reflexão, mas, portanto, vamos centrar a nossa análise nesta matéria. O Ribal Esteves está aqui a tocar num aspecto que há um novo governo. Tem poucos meses de ação, mas é um governo que até tem alguma proximidade consigo, é o mesmo partido, no fundo, e olhamos para este primeiro drama na alçada deste governo, que teve um aspecto muito importante, que foi Luís Montenegro, primeiro-ministro, colocou como ministro coordenador Castro Almeida, que é tido há muitos anos e até em vários quadrantes políticos, não só no PSD, como um ministro ou como um homem que tem muitas valências, por exemplo, no seu conhecimento do território, da gestão de fundos comunitários, mas também da proximidade com as populações. Portanto, este é um aspecto que temos que explorar no diálogo desta noite. Se a decisão foi bem tomada, se a escolha foi bem feita, portanto, Castro Almeida é o homem certo para estar a gerir este processo. E a segunda questão relacionada com esta mesma pergunta é: então, e o papel da Ministra da Administração Interna? Exatamente. É muito curiosa a sua questão e há aqui uma diferença radical deste governo a gerir este problema de 2024 e do governo do Dr. António Costa a gerir o problema de 2017. Quem é que estava na linha da frente da comunicação em 2017? Quem é que foi alvo de toda a crítica política e quem acabou de ser vítima com a sua demissão quase requerida em público pelo Presidente da República? A nossa, então, Ministra da Administração Interna. Atualmente, nós ainda não ouvimos a Ministra. É hoje o primeiro dia em que ouvimos a Ministra da Administração Interna. E até com uma polémica do telefone desligado. Exatamente, a célebre questão que a minha colega de Aroca veio suscitar. Eu próprio, que fiz 1000 telefonemas, que andei na linha da frente do combate, que andei a fazer de comandante de bombeiros, a comandar uma corporação de bombeiros que criei dentro da própria Câmara, eu alguma vez liguei para... Não, eu liguei ao Primeiro-Ministro, que me atendeu. Eu liguei ao Ministro da Coesão Territorial, Castro Almeida, que me atendeu. Eu lembrei-me de ligar à Ministra... Não. E aqui qual é a questão fundamental? É aquela que você disse. É conhecer o território. É que isto de ser governante, nós assumimos uma lógica de ser governante nos últimos muitos anos, não tem só a ver com os governos de António Costa, já vinha de trás, que governar é comunicar as intenções que temos para fazer coisas e legislar. E isso não é governar. Governar é conhecer o território e as pessoas
e tomar decisões que se apliquem na vida prática para melhorar a vida do território e das pessoas. Isto é que é governar. E, obviamente, há pessoas que têm essa capacidade construída pela sua vida. Uma dessas pessoas chama-se Manuel Castro Almeida. Há outras pessoas que não têm essa capacidade porque a vida não lhes propiciou. Podem ser excelentes professores universitários, excelentes gestores de empresa. Com certeza que sim, nenhum de nós é excelente em tudo. Claro. Mas depois não têm esta capacidade e se isto é importante para o dia-a-dia, isto é fundamental para gerir as crises. Portanto, há aqui uma mudança capital. Nesta crise e neste governo, o Primeiro-Ministro põe à frente, põe no terreno o Ministro da Coesão Territorial a trabalhar muito o pós, a reação para ajudar quem perdeu casa, as indústrias que foram afetadas, enfim, etc. Trabalhámos já a discutir o que é que vamos fazer já e o que é que vamos fazer daqui a bocado e a Ministra da Administração Interna está escondida. Não era assim, como disse, em 2017 era ao contrário. Isto é importante, é positivo ou negativo? Isto é positivo e tem uma parte negativa. É positivo porque, obviamente, o que herdeu não há nada a fazer, temos é que olhar para o que herdeu e ver o que é que vamos fazer para ajudar quem perdeu, enfim, a vida. É sempre, obviamente, a parte irreparável, mas quem perdeu os bens, quem perdeu, enfim, tantas coisas. A primeira habitação, houve muitas pessoas que perderam a primeira habitação. Habitação, empresas 100% destruídas, empresas parcialmente destruídas. A floresta é uma riqueza. Isto de arder mais árvore, menos árvore, não é algo irrelevante em termos económicos. É muito relevante para muita gente. O proveito financeiro que vem de uma produção florestal é muito importante para milhares e milhares de famílias portuguesas. E a outra questão que se fala pouco nos incêndios é a pegada ecológica. O impacto ambiental deste dióxido de carbono às toneladas que temos emitido para a atmosfera é monumental. Nós andamos cá todos a trabalhar para termos mais carros elétricos, mais autocarros elétricos, mais ciclovias, enfim, etc, 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 para baixarmos a pegada ecológica e com estas toneladas todas de monóxido de carbono e dióxido de carbono que vai para a atmosfera, quantos autocarros elétricos e quantos carros elétricos, enfim, estão em processo equivalente, como é lógico. E, portanto, é preciso chamar também os nossos ambientalistas para dizer esta tragédia que nos está a acontecer tem um impacto ambiental brutal. A outra nota que é preciso cuidar é aquela que é o lado negativo disto, que é a Ministra da Administração Interna não estar na frente da comunicação política e uma das notas deste processo que nós olhamos para ele e vemos o quê? A esse nível da Administração Interna, houve passos positivos no passado. A reforma da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil foi uma delas, mas há algo que se discute há tantos anos e que não está feito. É a integração do comando em operação. E nós já ouvimos a Liga a dizer mal da ANEPC, a ANEPC a dizer mal da Liga, enfim, começa logo depois isto tudo. Isto não pode ser. Outra questão que é muito importante os nossos telespectadores saberem. Eu e os meus colegas presidentes de Câmara somos o responsável máximo da proteção civil em cada um dos nossos municípios. Municipal. Sabe o que é que nós mandamos? Nós não mandamos nada. Se eu entender que há um comandante de bombeiros que não está a proceder mal, se eu quero que ele faça isto em vez daquilo, eu não mando nele. Ele faz aquilo que entende. A única pessoa a quem ele reporta em operação é a ele próprio, mesmo o comandante distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil, aquilo que chamamos o comandante CODIS, a única coisa que faz é gerir os meios que lhe são pedidos, que normalmente ele próprio não consegue arranjar, tem que ir à autoridade a nível nacional, seja mais meios terrestres, portanto pedir mais bombeiros de outras corporações, seja os famosos meios aéreos. Portanto, é fundamental uma reforma que integre o comando. Como é que há de ser? Eu tenho as minhas ideias, agora não é o momento. Sim. Quer dizer, ok, quem é que manda? É o comandante dos bombeiros, é o comandante da ANEPC, é o presidente da Câmara e o comandante municipal. Não pode ser, ninguém manda. Portanto, eu sou responsável pela proteção civil, mas eu não mando. E, portanto, um responsável que não manda não é um responsável. Claro, evidente. E, portanto, esta reforma é evidente. Absolutamente urgente, absolutamente fundamental. Todos sabemos disto, já repetimos isto 1000 vezes. Mas o problema encaixa até num dos aspectos iniciais da sua reflexão, que é desde o que é que aconteceu após 2017. Houve novas leis que foram feitas para várias áreas, mas depois encaixa sempre na mesma questão, que é
por mais bem escritas que sejam ou pensadas as leis, é a vertente prática, que é aquilo, a atuação. E, portanto, corremos ou não o risco, se calhar daqui a um ano, eu estou outra vez a falar consigo e continuamos com o mesmo problema, que é, houve desde aquela altura uma série de reformas que, enfim, se calhar não foram estruturais, que é o que acontece na maior parte das vezes, mas que terão sido conjunturais, até estavam bem pensadas, mas não foram executadas na prática. Exatamente. E deixe-me dar 2 ou 3 exemplos que ajudam a responder, a refletir, mas também a mobilizar os nossos telespectadores, porque precisamos de toda a gente nesta luta. Licenciar uma plantação, seja de pinheiro, seja de eucalipto, seja de uma espécie qualquer, é um calvário. Primeiro, só ler a legislação que é preciso cumprir para meter licença, para plantar, seja o que for, temos arborizar uma parcela de terreno, é um calvário absurdo. Enfim, eu exorto a que não leiam a legislação, porque são precisas 2 ou 3 horas para ler e para entender, obviamente, são precisas muitas mais. O que é que acontece? Eu sou proprietário, quero plantar, quero tirar algum valor da minha propriedade em termos de produção florestal, planto. Quem é que fiscaliza? Ninguém. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a capacidade que tem de fiscalizar é quase zero. Portanto, legisla-se. A legislação é hipercomplexa, primeiro. Para se entender é muito difícil. Não se entende, avança-se, mas quem avança mal. Fiscalização não há. E por isso o registro florestal nunca está correto. Absolutamente. Segunda questão, o BUPI. O famoso BUPI, que seguramente muitos dos nossos espectadores conhecem, que é o registro das propriedades, enfim, rurais ou florestais. O país vai mais ou menos com 30% feito. É possível chegar a 100%? É impossível chegar a 100%. Pois. Chegar a 50%, eu acho que é irreal chegar a 50%. Quer dizer o quê? Que na mudança de gerações perdeu-se a memória da propriedade. As pessoas não sabem onde é que ela está, as pessoas perderam a noção de que a têm, porque ela perdeu valor, não a registavam, dividiam a herança por muitos e, enfim, não ligavam nenhuma àquilo, porque a parcela passou a ser tão pequenina que não tinha interesse nenhum. Quando surgiu a obrigação de limpar, isso é uma despesa, para quem não lhe tira proveito, eu fujo o mais possível e, portanto, é preciso jogar aqui um jogo que é entrar à autoridade do Estado. Eu sou Presidente da Câmara, está ali um terreno que eu conheço o proprietário, eu mando limpar e ele limpa. Se ele não limpar, o que é que eu faço? Eu tenho que ter a autoridade de assumir a posse do terreno e ir limpar. Que atualmente não pode. Não posso. Não pode. O processo administrativo, para eu conseguir que aquele cidadão limpe, é um calvário, são meses, e se ao fim do processo administrativo o cidadão quiser recorrer da minha decisão para o tribunal, recorre, tem efeito suspensivo sobre a decisão do Presidente da Câmara e, como já sabemos, chega ao Tribunal e é como se fosse um congelador, fica lá X anos. E, portanto, é fundamental uma reforma legislativa que confira autoridade ao Estado, neste caso ao Presidente da Câmara, quer dizer, você limpou muito bem, não limpou, tem 30 dias, eu vou lá, assumo a posse administrativa e faço aquilo que entender por bem para baixar o risco. Medidas que têm a ver com a não existência de vegetação e de arborização nas proximidades dos aglomerados urbanos. Estão na lei, são cumpridas? Não. Pois. E um dos problemas é este. Como é que eu mando? Como é que eu exijo com a aplicação prática que aquela árvore saia daquele Mas esse é um dos problemas destes incêndios, os incêndios que vivemos nestes dias, desde domingo que começou, de facto, em Aveiro e que depois alastrou, foi que muitos deles, que eram 1, 2 ou até 3, tornaram-se incêndios únicos, porque atravessaram inclusive as estradas municipais, portanto, em que havia vegetação que não estava limpa. Exato, mas vamos a uma outra coisa mais ridícula. Nós somos um país bem servido de autoestradas, eventualmente até demais. E as nossas autoestradas têm até uma boa colocação geográfica. Sim. Temos autoestradas em perfil norte-sul e temos autoestradas em perfil transversal oeste-leste. Tem algum sentido? As nossas autoestradas, que deviam ser uma plataforma fantástica de mobilidade dos meios de combate, dos cidadãos, serem exatamente ao contrário. Nós em Aveiro chegámos a ter 4 autoestradas fechadas em simultâneo. A25, A17, A29 e A1. Isto é um país do terceiro mundo. Porquê é que as nossas autoestradas não são o nosso melhor corta-fogo? Porquê é que o concessionário, que tem que manter limpo de rede a rede, não tem que também estar limpo mais 100 ou 200 metros para cada lado?
e temos ali um corta-fogo à séria, Sim. que permite aos bombeiros fazer combate, que permite uma plataforma que baixa o risco, baixa a probabilidade do incêndio passar de um lado para o outro. Porque é que isto não se faz? Claro. E, portanto, aquilo que nós dizemos é preciso a autoridade do Estado, a capacidade da entidade pública, seja, por exemplo, a Câmara em algumas situações, outras entidades, o ICNF noutras situações, a GNR noutras situações, têm que ter a capacidade de decidir e ter a sua Tem que haver decisão alterações executada. legislativas para isso. Isso é fundamental. Tem que haver. A outra questão é o investimento. É Sim. preciso investir no território. Os corta-fogos, os meios aéreos, um país que tem a orografia que nós temos, como é que se combate o incêndio que ainda está a lavrar em Castrodeiro? Ou em Aroca? Os meios terrestres são úteis? Claro que sim, mas sem meios aéreos não vale a pena. Pois, claro. A nossa Força Aérea tem que ter os meios aéreos. Os Canadair, os aviões pesados de combate, os helicópteros ligeiros têm que ser nossos. Os nossos pilotos militares têm que os saber pilotar, que serve de Como treino. vieram os militares espanhóis agora, por exemplo, são todos militares. Certo? Mas não pode ser assim. Até porque atacar, agora vem os... Pronto, mas se tivéssemos atacado com aviões pesados, logo no início, Pois. a história era radicalmente diferente. Mas nós temos que os ter, têm que ser nossos. E até no período em que não há incêndios, servem de treino para os pilotos novos, têm que fazer horas de voo, servem para treinar. E no período de incêndios, servem para combater, mas estão cá, é só acionar. É um dos problemas que o país tem. Deixa-me só fazer-lhe uma última pergunta. Nós temos 4 minutos ainda de programa e, como disse, vou-lhe dar um X1 no fim, que é também uma das suas marcas. Mas tenho uma pergunta específica que está relacionada com o Secretário de Estado da Agricultura, João Moura, que esteve em Espanha no Congresso Ibérico Agropecuário, que estava a decorrer, e lá, abordando naturalmente esta matéria, considerou que há vários fatores que provocam incêndios, já aqui falou de alguns, o Ribal Esteves, mas mais um desses problemas é o facto de haver desinteresse pelo potencial do mundo rural no nosso país. O que lhe pergunto a si, e até penso que é fácil perceber este argumento, que de facto há esse desinteresse, mas para voltar a haver interesse, quer na agricultura, quer pelo interior, é preciso efetivamente haver financiamento para seduzir as pessoas. Absolutamente. O Sr. Estado de Estado tem toda a razão, conheço bem o Sr. Estado de Estado e a sua boa visão, mas nós temos que ser pragmáticos. O maior proprietário florestal deste país é o Estado. O segundo e o terceiro maior são a Navigator e a Altri, as duas grandes empresas que são produtoras de pasta e de papel em Portugal. Exatamente. Nas áreas deles não há incêndio nenhum. Porquê? Porque está gerido. Porque está gerido. Claro. E porque aquela despesa que se tem a cuidar bem daquela floresta dá um rendimento. E isto é fundamental. As pessoas não fogem dos territórios rurais e florestais se tiverem lá a oportunidade de ganharem a vida. E nós temos que olhar para isto de forma muito lógica e muito simples, porque dizem, não, tem que haver gente a viver no interior, mas a fazer o quê? Claro. Com que garantias? Com que apoios excepcionais do Estado? A viver de quê? Aquelas coisas ridículas. Não, tem um descontinho no IRS de 10%. Ou as empresas têm mais um incentivo fiscal de 10%. Estamos a brincar com coisas sérias. E, portanto, a floresta é um bem capital. É uma das principais fontes de riqueza deste país. Queremos fazer centrais de biomassa. O governo anterior, este ainda não é responsável por essas coisas, andou 8 anos, não conseguiu dar uma licença a ninguém. E a central de biomassa é fundamental, porque nós pegamos na biomassa, que dá muita despesa tirar da floresta, metemos-la numa central, transformamos em energia, vendemos a energia e o balanço é positivo. Portanto, é preciso olhar com esta lógica económica séria, porque se for assim, as pessoas ficam lá. Se não for assim, as pessoas têm que vir para um território onde se ganha vida, como é óbvio. E continua a desertificação. Ribal Esteves, 1 minuto, um X1. O meu 1x22 já estava... Um X1 não. O meu 1x22 é um X2 anormal, tem a ver também com a tipologia do assunto de hoje, que é único. O meu 1x2 é também único. Um X2 para Portugal e para os portugueses. Nós somos um país e um povo absolutamente fantástico, o melhor do mundo. Está visto, porque o maior corpo de bombeiros que nós tivemos neste combate foram os nossos cidadãos. O maior número de bombeiros foram os nossos cidadãos. E, portanto, somos uma gente que vai à luta, que vai à adversidade, que luta com tudo, e isto merece um grande adeus e um grande abraço de parabéns. Mas somos o pior possível, porque, terminada a maleta, esqueceu e agora vão estar preocupados com o futebol e com o orçamento do Estado e com 30 coisas e acabou. E isso é horrível. Nós não podemos deixar para o lado aquilo que saiu da moda e de cima da mesa. E o empate
o X para um país empatado nesta fatalidade, como eu dizia no início, dos nossos, desta maleita que não sai da nossa vida, que são os incêndios. Portanto, esse 1x2 é um 1x2 que estamos a viver nos incêndios, mas nós somos capazes de ir para o 2 e acabar com esta fatalidade. Neste momento, haja a capacidade de o Governo e da Assembleia da República de dizer vamos, de uma vez por todas, fazer aquilo que tem que ser feito. Muito bem, está concluído o espaço com a sua assinatura. Ribal Esteves está de regresso na próxima semana. Um abraço para si. Este espaço de análise semanal da atualidade política ou não política, com a assinatura do autarca de Aveiro, comentador do Porto Canal. Ribal Esteves, está tudo dito. Boa noite.